Olá, pessoal. Meu convidado de hoje já me fez chorar um tanto no Dia dos Pais. Ele foi um dos personagens de uma campanha maravilhosa da Vivo. É o Guilherme Bara. Ele é o fundador da MEC Consultoria em Diversidade. E ele foi personagem dessa campanha da Vivo, do Dia dos Pais. A gente vai falar dessa campanha, vai falar sobre acessibilidade. Coloquei até a camiseta aqui, ó, pai de menina, em homenagem ao Guilherme e a mim também, que sou pai de uma menina, né? Segura aí, já depois da vinheta, o Guilherme vem falar com a gente. Guilherme, tudo bem? Cláudio, tudo bom? Ora, é um prazer estar aqui com você nessa conversa. Você que é uma referência já há algum tempo dessa conversa de gênero, de paternidade, de uma perspectiva tão interessante que foge do lugar comum. Então, participar com você desse bate-papo para mim é uma honra, é um prazer. Obrigado pelo convite. Puxa, eu fiquei honrado aqui, imagina, que o prazer é meu. A referência e falar de coisa diferente sempre foi para mim, sempre foi você. A gente se conhece já desde o tempo que você trabalhava na BASF, né? E na área de diversidade, e já era uma referência para mim. E agora virou meu ídolo mesmo. Depois dessa campanha da Vivo para o Dia dos Pais, eu estou querendo começar essa conversa falando um pouco. Vou pedir para você se apresentar, para quem não te conhece, contar um pouquinho da tua experiência primeiro. Bom, meu nome é Guilherme Bara, hoje eu sou consultor, sou fundador da MEC Consultoria em Diversidade, dou suporte para diversas empresas, nos diversos aspectos da diversidade, né, nas questões da inclusão da pessoa com deficiência, mas também nas questões de gênero, raça, orientação sexual, diversidade de pensamentos. E hoje eu trabalho desde palestras pontuais, a um treinamento, um workshop, mas para algumas empresas eu dou uma consultoria para a gestão mesmo do programa de diversidade. Trabalhei na BASF, como você bem disse, durante 10 anos, uma empresa que eu tenho um carinho enorme. Trabalhei tanto como gerente de RH, responsável por diversidade, mas também trabalhei nas áreas de negócio da BASF. Fui chefe de gabinete da Mara Gabrilli, quando ela foi secretária municipal aqui em São Paulo. Eu era chefe de gabinete da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Atuei já na Fiesp, no terceiro setor, enfim. E ampliando um pouco essa minha apresentação, sou pai da Clara, né? Eu sou cego desde os 15, 16 anos, em virtude de uma retinose pigmentar, que é uma situação que as células, que o sangue não irriga as células da retina bem, então as células vão parando de funcionar. Sou formado em administração e, enfim, também tenho pós em gestão de projetos. E sou pai da Clara, que é uma menina que hoje tem 9 anos, que fez a campanha junto comigo aí que você viu da Vivo e que é uma super companheirona, né? Que acho que a gente vai falar bastante sobre isso já já. É isso aí. O Guilherme sempre conta com bom humor a história que quando ele trabalhava na BASF, acho que chegou a ser chefe de produto lá no marketing, você que selecionava as cores, né? E era um negócio parecia meio piada, né? Como é que a pessoa que não enxerga vai selecionar as cores, né? Exatamente. Quando eu fui trabalhar na BASF, minha primeira função, Cláudio, lá na BASF, foi ser coordenador de marketing da Suvinil, né? Para quem não sabe, a Suvinil é a marca de tinta imobiliária da BASF. E uma das primeiras funções que eu tive dentro da coordenação de marketing da Suvinil era definir o leque de cores da Suvinil, na época com foco em classe C e D. Eu fui trabalhar na Suvinil e uma das minhas primeiras funções era definir o leque de cores da Suvinil com foco em classe C e D. E eu pensei, que coisa mais maluca. Os caras contrataram um cara cego para definir o leque de cores da principal marca de tinta do Brasil, né? E eu até costumo brincar que agora talvez as pessoas que estejam nos assistindo entendam por que a Coral passou a Suvinil. E, logicamente, isso é uma piada, né? A Coral não passou a Suvinil. Gente, o pessoal da Suvinil não precisa ficar bravo aí comigo. Mas é piada, isso é uma piada, mas não é piada e não é brincadeira, que essa era a minha função. E as pessoas podem ficar na dúvida, caramba, mas como que ele fazia para definir as cores? Eu fazia o que qualquer coordenador de marketing faria. O que a gente precisaria saber, de fato, era brifar uma boa pesquisa com os tomadores de decisão, né? com o arquiteto, com o pintor, com o dono, com a dona de casa, para entender as preferências. A partir dessa pesquisa, ler um relatório e dividir com a liderança da Suvinil, né? E foi muito bacana, viu, Cláudio, o processo meu seletivo, porque o que eles olharam,
que eles me perguntaram quando eu fui concorrer a essa vaga? Enfim, eles queriam alguém que entendesse, que tivesse experiência em marketing, eu tinha, alguém que conhecesse, que já tivesse trabalhado com classe C e D, e eu já tinha trabalhado, que era o foco desse projeto que eu fui contratado. Daí você pode falar, Guilherme, não estou entendendo o que tem de demais nesse seu relato. Realmente, assim, seria um relato muito comum se não se tratasse de uma pessoa com deficiência. Mas, via de regra, quando a gente entrevista, quando a gente interage com uma pessoa com deficiência, a gente tem muita dificuldade de olhar além da deficiência. Normalmente a gente foca só na deficiência. E foi muito bacana que a BASF conseguiu olhar além. Ela não ignorou a minha deficiência, isso é muito importante, porque senão eu não teria um leitor de tela no meu computador, eu não teria alguém nos primeiros dias para andar comigo lá nos andares, para eu conhecer. Mas ela olhou além, ela olhou o meu currículo, né? E eu acho que esse é um desafio da sociedade, seja dentro ou fora de uma empresa. Não é ignorar a deficiência, mas é conseguir olhar as outras características que podem ou não servir para uma vaga, que podem ou não ser simpáticas socialmente falando, como qualquer outra pessoa. E aí foi uma passagem bem bacana que eu tive no começo ali da BASF. Ah, que legal. E você está falando de possibilidade, está falando de acessibilidade, está falando de talento, né? Porque o talento está em todo lugar, né? A deficiência é só uma característica da pessoa, né? Não define Isso, a pessoa, né? E exatamente. aí, esse comercial da Vivo, a gente vai mostrar umas imagenzinhas aí enquanto a gente conversa e depois eu vou colocar o comercial na íntegra. Vocês, já vou dar o spoiler aqui, quem não assistiu ainda, prepara a caixinha de lenço, porque vai chorar. Eu chorei um tanto, enfim. Mas a gente pensar, né, além da deficiência, pensar que além da deficiência tem as possibilidades, né? Como, por exemplo, ser um pai, mesmo sendo deficiente, ser um pai presente. Um pai que vai fazer, basicamente, todas as mesmas funções que qualquer outro pai presente faria, né? Que é isso que o comercial mostra com tanta leveza, com tanta delicadeza, com tanta precisão. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência de pai como deficiente, né? Embora você já tivesse a referência visual até os 15 anos, eu queria que você falasse um pouco. Foi um susto assim no começo? Você queria ser pai e ficava depois grilado enquanto estava para nascer sua menina? E aí, como será que eu vou dar conta de fazer tudo? Conta um pouquinho disso. Eu sempre, né, desde pequeno, assim, desde quando você começa a vislumbrar a vida adulta ali, né, eu sempre quis ser pai, eu sempre gostei muito de criança, de brincar, interagir com criança, e eu sempre projetava a minha vida sendo pai. E na hora que eu soube, né, que a minha ex-esposa, né, esposa, me avisou, né, que olha, deu positivo, eu tô grávida, e aí, né, começa, assim, uma sensação que acho que quem é pai provavelmente compartilha do mesmo sentimento, que é você, assim, no começo você fica meio aéreo, o que significa isso, porque ela é muito intangível, tá lá, né, a barriga ainda não muda, o corpo da mulher não muda no começo, mas você vai começando a interagir. E até hoje em dia, com esse monte de aplicativo, né, que mostra semana a semana o que está acontecendo, você começa a ter mais contato. E eu, assim, a princípio, eu não tinha não era uma situação presente assim, ai, como vai ser? Eu acho que em geral na minha vida eu nunca coloquei assim obstáculo, ai, como que eu vou conseguir emprego? Como que eu vou conseguir ser incluído? Eu nunca tive essa preocupação, embora esse tema apareça na hora que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, eu nunca tive essa preocupação anterior, ai, como que vai ser um pai cego? Mas na hora que a minha filha nasceu, eu era um pai cego. E aí eu fui, pouco a pouco, enfrentando, me deparando com situações onde ter uma deficiência fazia, sim, diferença. E aí eu precisava construir maneiras de me relacionar com a minha filha, de cuidar, de proteger, né? Até uma situação que eu falo na propaganda, que é muito, de fato, foi muito presente ali quando a minha filha tinha 2, 3 anos, é aquela situação que quando ela tem 2, 3, 4 meses, ela está totalmente sob o seu controle. Ela está ali, você pega no colo, você coloca na cama, você coloca no berço, você coloca... Agora, quando ela tem 2 anos, ela já anda, se locomove para lá e para cá, mas ela não tem noção que se ela ir ali na beirada e cair do degrau, ela vai desabar e vai se machucar, e ela sai andando.
E às vezes tava eu e minha filha só, a gente ia descer no prédio para brincar e eu ficava ali e eu ia criando minhas maneiras de cercá-la, né, Ah, para tentar protegê-la. Então eu ia sempre em um lugar mais plano ou na quadra, onde eu sabia que os lugares para ela bater eram menores. Então eu fui construindo essa relação. E aí, Cláudio, assim, eu sempre, hoje em dia, né, acho que a propaganda da Vivo foi muito bacana, porque eu sempre fui muito feliz com a minha relação. Hoje eu sou divorciado, então eu moro sozinho, e hoje, quando a Clara está aqui em casa, eu sou a pessoa que tenho que prover tudo, né? Não tem para onde correr. Desde a comida, o suporte na escola, ainda mais agora com escola online, se está com alguma dor, se está com fome, se está com sede, enfim, é você que eu estou aqui para resolver tudo, né? E eu e a Clara, a gente constrói isso de uma maneira tão gostosa que eu sempre, sabe, intimamente tive muita felicidade por essa nossa relação. E daí veio uma oportunidade de uma marca, no caso a Vivo, de querer relatar essa história. Minha primeira preocupação foi assim, putz, eu até falei para eles, olha, tudo bem, eu topo, mas eu tenho uma preocupação muito grande dessa história ser contada da maneira correta, e não de uma maneira apelativa, de uma maneira que reforce estereótipos. E aí eles foram muito bacanas e muito sensíveis em relação a isso, tanto que o resultado ficou muito bacana. Porque o que vocês veem no vídeo, de fato, é o meu dia a dia. Assim, coisas que eu mostrei no vídeo acontecem e aconteceram hoje aqui em casa, por que exemplo, legal. né? E ele vai Então, contando. Eu acho que uma coisa muito que muito tocou também é que ele além de contar uma história irreal e sem fantasiar e também sem uhum, ficar oi, coitadinho, né? Mesmo uhum, assim conseguiu ser pai, não mostrando a vida como ela é. Mas além disso, ele foi contando a história até no sentido de como é que vocês foram construindo, você com a Clara, como é que vocês uhum, foram construindo essa relação não só de pai e filha, como a relação dela com a sua deficiência, né? sim. Isso eu acho que foi bárbaro. Você conta a história de quando ela ainda era pequenininha, né? Que ela começou a perceber que ela tinha que chegar um pouquinho mais perto de você. Isso. Achei bárbaro. Fala um pouquinho de como foi essa construção. Realmente foi bem mágica, assim, porque era isso, né? Então, quando ela tinha até antes dela ter 1 ano, desde sempre, ela já interagia com a minha deficiência. Só que sem perceber, ela não né? Ela não trazia isso pro racional. Olha, meu pai é cego, ele não enxerga. Não, ela sentia, ela interagia comigo pelo que ela sentia. Então, ela vinha pertinho de mim, né? E daí, quando a gente brincava de boneca e a bonequinha dela tinha que falar com a minha boneca, ela colocava a bonequinha bem juntinho, né? Como se a minha boneca, para ter mais chance da minha boneca conseguir ver a boneca dela. E aí, com o tempo, ela começou a perceber que o pai realmente não enxergava e começou a trazer isso para o racional. Mas a grande mensagem, o grande impacto para ela foi quando a sociedade trouxe para ela o que é ser uma pessoa cega, o que é ter um pai cego. E aí ela deu uma assustada. E ela até trouxe vários questionamentos, né? E foi muito interessante, porque aí ela, né, passou a discutir isso de maneira um pouco mais aberta, a gente colocar para ela que o papai era cego, e ela foi compreendendo, né? E uma coisa que acontece, Cláudio, que é muito bacana, quando ela traz uma amiguinha em casa, um amiguinho, qualquer, né, pessoa que vem em casa, a primeira coisa que ela faz, assim, meu pai é cego, você sabia? Hoje todos os amigos já sabem, né? Mas quando eu não sabia, ela já queria falar, não, porque meu pai é cego. E às vezes o adulto que eventualmente estivesse acompanhando, achava, não, cara, precisa falar isso. E na verdade é isso, é assim que precisa ser, espontâneo, né? É não esconder, é não ter tato. Então, essas crianças que frequentam a minha casa e que desde o primeiro momento já tiveram informação que eu sou cego, são crianças que interagem de uma maneira muito natural comigo, perguntando, brincando, me desafiando, mas é uma relação gostosa, é construída muito verdadeiramente a relação com essas crianças. Acho que é um fenômeno que acontece um pouquinho também nas próprias empresas, né, Guilherme? Porque a gente não está ainda tão acostumado, já evoluiu muito, mas ainda não está tão acostumado a conviver Uhum. com as pessoas com deficiência no ambiente de trabalho.
E aí, quando a empresa decide começar a incluir, de fato, as pessoas, quem não tem deficiência aprende a conviver com a deficiência, né? Posso usar meu exemplo pessoal. Eu, assim, estudei numa escola a vida inteira, não tinha pessoas com deficiência, pelo menos deficiência visual não tem, você sabe que a escola, imagino, tem que ser uma escola especial para quem tem deficiência visual, né, Guilherme? E aí a gente acaba não se acostumando com as situações. E eu lembro de ter assistido uma palestra sua muito legal, onde você conversa as coisas como elas são e coloca com naturalidade. Olha, você não sabe como agir? Me pergunta, né? E eu vou te responder e tá tudo certo. E eu acho que dentro das empresas, quando as pessoas começam a conviver, vão caindo esses paradigmas, né? E a sua filha já convive com a deficiência desde sempre, então com certeza fica muito mais tranquilo, né? Também essa relação. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou do ambiente, né, de empresas. É isso, né? Assim, eu fui entre os ambientes corporativos que eu conheci, que eu conheço, talvez assim, a única pessoa cega que chegou a um cargo de liderança numa multinacional, né? O que, por um lado, pode ser um motivo, né? Poderia ser um motivo de orgulho, uma conquista, mas te dizer que seria muito melhor se eu não, sabe, se eu não fosse tão novidade nos ambientes onde eu tinha que frequentar, porque eu sempre era muita novidade. E o que acontece quando as pessoas têm o primeiro contato com a pessoa com deficiência, isso acontecia muito comigo, é que, assim, no começo, as pessoas focam só na sua deficiência. Então, é assim, olha, como deve ser o mundo se enxergar, não pode ver isso, não pode ver aquilo. E a gente pode extrapolar isso aí para a questão da pessoa com deficiência física, sei lá, um cadeirante, é um mundo sem andar. Então, a gente foca muito nas impossibilidades. Mas como as pessoas, em geral, esperam tão pouco das pessoas com deficiência, qualquer coisa que eles ficam sabendo, assim, eles já se surpreendem. Então, vai muito rápido do coitadinho, que era no começo, para o super-herói. Né? Então, assim, nossa, você viu que ele vai na academia, ele corre, você viu que ele tem namorado, ele tem filho, olha, ele até transa, né? Então, as pessoas vão trazendo... E é o convívio, Cláudio, que faz esse pêndulo equilibrar. Porque tem um dia no seu trabalho que você vai discordar daquele rapaz ou daquela moça que tem deficiência, um dia vocês vão concordar, um dia vocês vão rir juntos no happy hour, um dia vocês vão se abraçar quando o Brasil fizer gol e vão chorar quando ele perder o pênalti. E você vai perceber que essa pessoa com deficiência, ela não é nem aquele coitadinho que você imaginava no começo, mas também não é um super-herói, é uma pessoa que tem uma característica que talvez traga uma admiração especial, porque realmente os desafios são maiores, mas é uma pessoa que, como eu falei no começo, que pode ser simpática em algumas situações, em outras não, podem ser úteis em alguma função, em outras não, como qualquer outra pessoa. E é o convívio que faz esse pêndulo equilibrar. Em relação à escola, você sabe que eu estudei numa escola regular, né? Estudei no Dante Alighieri. E foi muito bacana, porque também, acho que eu fui a primeira pessoa cega do Dante, e aí foi um aprendizado para todo mundo. Assim como eu fui a primeira pessoa cega da Mauá em engenharia, assim como eu fui a primeira pessoa cega do MBA da FIA em gestão de projetos. E aí, acho que assim, o grande desafio, viu, Cláudio? Claro que o ideal é que todas essas, né, o Dante, a Mauá, a FIA estivesse preparada, mas tem um papel muito importante da pessoa com deficiência em construir junto esse caminho de acessibilidade. Porque se eu não fosse cego, Cláudio, eu tenho certeza que eu ia causar dificuldades para quem é cego. Né? Então, assim, então a gente precisa se desarmar um pouco nessa relação. Então, o que eu fiz, por exemplo, na FIA, eu fui conversar com a coordenadora do curso e a gente foi construindo junto as soluções, que nem eu sabia quais eram as soluções no começo. Então, essa abordagem mais desarmada e mais construtiva é fundamental para essa relação avançar de uma maneira bacana. Você falou desse diálogo e acho que tem o segredo, como você bem disse. O primeiro é estar convivendo, né? Você aprender a conviver com a pessoa com deficiência. Eu sei que você está trabalhando muito, foi meio pioneiro, como você falou, o primeiro em tal lugar, o primeiro em tal outro lugar. A gente sabe que você está trabalhando muito para mudar essa realidade, né? Para que não seja mais a exceção, mas que seja a regra para todo mundo, né?
e o papel que a acessibilidade exerce nessa inclusão, né? Como fez a diferença? Eu queria que você contasse um pouco do papel da acessibilidade, o que as empresas podem fazer. Você já falou um pouco do que as pessoas com deficiência podem fazer, mas contar, assim, de uma maneira geral também, como está melhor, se está melhor a vida, pelo menos para o deficiente visual, mas pode falar em geral, com as novas tecnologias, o que também está, como é que a tecnologia está ajudando a essa inclusão? Tem melhorado bastante, viu, Cláudio? E aí, assim, eu acho que o grande desafio das empresas, das pessoas que trabalham nas empresas, é perder o medo desse tema. Eu chego em alguns ambientes que, mesmo no RH, que é onde supostamente as pessoas estariam mais preparadas, a galera meio que entra em pânico quando eu chego. Ah, como que eu cumprimento? Como que eu faço? Nossa, eu mandei um e-mail para ele, mas como que ele vai responder o e-mail? Então, assim, mandar e-mail, receber e-mail, que é algo que já dá para ser feito por pessoas cegas há pelo menos 20 anos, tem muita empresa grande que não sabe que isso é possível. E se você não sabe que mandar um simples e-mail é possível, qual é a chance de você contratar essa pessoa na função para a qual ela de fato está preparada? Não é praticamente nenhuma. Né? Eu vou em empresa que já fala, não dá para ter uma pessoa cega aqui, porque como que ele vai fazer o curso tal aqui dentro, ou como ele vai fazer para viajar? Então ela já interdita a conversa. Ela já decidiu, não dá. Ela não deu a possibilidade para o sim. E o convite que eu deixo para as pessoas que lideram áreas, que são gestores, que influenciam esses processos, é deem a oportunidade para o sim. Com isso, eu não estou dizendo que tudo é possível. Essa história, a pessoa com deficiência pode fazer qualquer coisa como qualquer outra pessoa, não, isso não é verdade. Mas certamente pode fazer muito mais coisa do que as pessoas imaginam, né? Principalmente pela tecnologia, pelas ferramentas que hoje existem. Então, né? Então, o convite que eu deixo é dê a oportunidade para o sim. E aí, Mas dando com a alguns... acessibilidade tudo funciona, né? Sabe o que eu contei aqui há pouco tempo? É a história do Douglas Mendonça, que é um amigo meu, a gente conviveu muitos anos juntos, foi jornalista da área automobilística, automotivo, escrevia sobre carro e era piloto de automóvel. E aí foi uma experiência do ponto de vista muito bacana, mesmo do ponto de vista humano. Os amigos, um dia, ele continua escrevendo sobre automóvel até hoje. É claro que ele não dirige automóvel regularmente, né? Mas ele tem, né, a experiência toda, a bagagem toda dele. E embora ele não possa fazer impressões ao dirigir, o restante ele pode fazer como você falou, tendo as ferramentas adequadas, ele faz qualquer coisa no ramo de automóvel. Mas os amigos dele, que sempre conviveram com ele, inclusive em pista de corrida, um dia resolveram fazer não uma brincadeira, não sei nem, posso dizer uma homenagem, mas enfim, Qual que é a deficiência dele? Ele é deficiente visual. Uhum. E aí quiseram promover um momento diferente para ele, especial. E aí levaram ele para a pista de Interlagos. Ele já tinha dirigido muitos e muitos anos na pista de Interlagos, e ele, com uma pessoa do lado, conseguiu dar 3 voltas inteiras lá. E foi uma experiência tão marcante que depois uma montadora de automóveis, acabou chamando ele, inclusive, para fazer um comercial também. Então, quer dizer, é um super exemplo, é lógico, você falou, tem barreiras que são físicas, não tem como vencê-las, né? Mas com acessibilidade, dá para você continuar exercendo as suas funções normalmente. Agora, se a gente não enxerga isso no nosso dia a dia das empresas, fica mais difícil para incluir quem é diferente da gente, né? E aí, Cláudio, acho que tem uma situação que eu vejo acontecer muito nas empresas, que eu sei que a intenção é a melhor possível, mas que joga muito contra o processo de inclusão. Eu vejo que as empresas normalmente trabalham a questão da deficiência numa dinâmica assim, olha, vamos vendar os nossos executivos, nossos gestores, para eles criarem empatia com a pessoa cega. Vamos colocá-los numa cadeira de rodas para criar empatia com as pessoas cadeirantes. Só que isso, na verdade, assim, se eu te vendar, Cláudio, você não vai saber o que é ser cego. Eu vou te falar, eu arrisco dizer que você vai achar que é muito pior ser cego do que de fato é. Porque se eu precisar andar aqui pela minha casa inteira, preparar ali uma comida, descer lá embaixo para pegar, sem enxergar, eu faço isso. Se eu te vendar, eu tenho certeza que você não faz, porque você não está preparado para isso. E se eu te vendo
Claro, normalmente as empresas fazem, os gestores se emocionam, falam que foi a melhor experiência da vida. Mas, assim, acho que não dá mais para a gente medir só o sucesso aí de uma ação pelo quanto as pessoas choraram no final. Acho que, porque se você chegar no dia seguinte para esse gestor e falar o que você achou da atividade, ele vai falar que foi o máximo. E você vai perguntar, e aí, o que uma pessoa cega pode fazer na sua equipe porque a gente quer contratar? Ele vai falar, não pode fazer nada. Porque ontem eu vi que é difícil pra caramba ser cego. Então, você acaba focando numa eventual dificuldade que nem é real. Então, o que eu recomendo para as empresas é mostre as possibilidades e não as impossibilidades que são projetadas por você, né? Então, mostre como uma pessoa cega mexe no computador, como ela manda o WhatsApp e recebe, como que ela pode viajar, como que uma pessoa surda se comunica, como que uma pessoa cadeirante se locomove. A gente tem que mostrar as possibilidades, né? E não ficar reforçando o estereótipo. E esse é um grande desafio que a gente ainda tem nas empresas. E quando eu falo isso na empresa, parece que eu vim de Marte falar isso. Isso pega tão de surpresa a galera, né? Então, o tema da deficiência hoje, pensando nos 4 pilares, hoje eu trabalho os 4 pilares, é o patinho feio, infelizmente, da história, né? Até eu que tenho deficiência, o tema que eu mais sou chamado hoje é o tema LGBT, que é um tema muito importante. Depois, talvez, o tema agora de raça está crescendo muito, está quase igual de gênero. E, por último, de pessoas com deficiência. Hoje, até porque as empresas, nos outros 3 temas, como não existe uma cota, o que elas fazem, elas se sentem orgulhosas. No caso da pessoa com deficiência, que existe uma cota e boa parte não cumpre, elas não querem tocar nesse tema, né? Então, é um desafio hoje a gente voltar a dar importância para esse tema no ambiente corporativo. E eu acho que é um desafio que você foi muito feliz, junto com quem produziu o comercial lá, que foi de mostrar a possibilidade de ser um pai presente, de ser um pai emotivo, né? Não focou em nenhum momento na deficiência, né? Acho que você foi muito feliz em transferir esse pensamento para o produto final lá do comercial. Que ali eles mostraram as possibilidades. A minha filha descrevendo para mim a foto, que aquilo que ela faz ao natural todo tempo, como que a gente interage, como que via um aplicativo eu consigo pedir comida, consigo me virar. Então foi muito bacana exatamente esse ponto que você trouxe, que ali mostrou as possibilidades e mostra que a pessoa, porque às vezes a gente fala, não, a pessoa cega, a função dela no mundo é ser cega, né? Então assim, assim, na hora que ela desaparece na nossa frente, ela desaparece do mundo e ela reaparece para ser o personagem cego da empresa, do clube, de qualquer lugar. E a gente não considera que ela, né, é pai, ou poderia ser mãe, ou poderia ser, enfim, a gente não considera que ela é uma pessoa, né, com várias características e desafios. Eu vou fazer o meu próprio meia-culpa aqui, porque a gente já se conhece, já deve ter já tem 5 anos quase, se não é mais. E eu sabia que você tinha uma filha, tal, mas aí quando eu vi o comercial, eu fiquei pensando assim, a gente briga, né, com o machista que tem dentro da gente, com o racista, como é que fala, né, o capacitista, é isso, né? O termo mais usado é esse. Que tem dentro da gente, a gente tem esses viés, e eu falei assim, cara, eu já conheço o Guilherme há tanto tempo, precisei assistir o comercial para parar, para refletir primeiro, né, que dá para ser um pai com deficiência visual, como dá para ser com qualquer outra deficiência também, e perceber de verdade que você é um pai com as limitações que você tem, obviamente, igualzinho a mim, igualzinho a qualquer outro pai que eu conheço. É uma loucura isso, né? Estou fazendo meu meia-culpa aqui, mas é verdade, né? É o que você falou. As pessoas desaparecem, né? Ela apareceu naquele momento para você e depois desapareceu. E eu acho que o que me moveu, além do fato de ter ficado muitíssimo comovido com tudo do comercial, foi de realmente eu estou começando a abrir esse espaço do canal também para mostrar para as pessoas que conviver com a diferença não só nos faz pessoas melhores, mas como tem que ser uma coisa absolutamente natural e tem um caminho que é absolutamente natural para a gente percorrer desde que a gente se abra para, como você falou bem, para ter o contato com as pessoas e se abrir para as possibilidades que podem acontecer, né?
E só pegando esse gancho, o vídeo, conforme a gente foi gravando o vídeo, roteirizando, né, o pessoal, eu senti que essa sensação que você teve ao ver o comercial, o diretor de vídeo foi tendo ao longo da produção. Né, o Raimo, que é um cara muito bom, muito, né, um cara fera aí nessa parte, e conforme ele foi interagindo com a minha história e conversando comigo e com a minha filha, ele foi tendo esse sentimento. Assim, cara, eu vi que foi também ali uma surpresa. Ele não veio com o roteiro pronto, ele foi interagindo com a gente e teve a sensibilidade de falar, caramba, peguei aqui qual é o ponto dessa história, e ele foi muito feliz na edição, porque o que ele contou lá é o que é a minha vida mesmo. Porque deveria ser uma coisa absolutamente natural. Quem não tem deficiência deveria imaginar, que a gente não imagina isso, deveria imaginar que é uma coisa absolutamente natural. Agora, eu não vou me furtar de perguntar para você como é que foi o dia que você sentou com a Clara para mostrar para ela como é que ficou a campanha. Na verdade, nesse momento, na hora que chegou o link para mim, ela estava com a mãe, e daí eu mandei para a Isabela, que é a mãe da Clara, e elas viram juntos, e ela me mandou um vídeo super feliz. Bom, primeiro que ela já estava esperando, né, toda aquela coisa de gravação e tal, já estava se achando a atriz, né? E ela adorou. E a repercussão foi, nossa, foi assim, mesmo na escola, entre os meus clientes, entre os meus conhecidos, foi uma repercussão muito bacana, muito forte mesmo, porque é isso, assim, foi um vídeo que contou uma história que as pessoas não imaginam que aconteça, e ela é tão natural, mas tão natural, e essa naturalidade dessa história que eu vi que surpreendeu, assim, né? Por quê? Porque focou na possibilidade, porque quebrou um paradigma que todos nós temos de relacionar a deficiência com incapacidade. Então, essa propaganda, esse vídeo, essa história, falou assim, se eu só te lembrar que ele é cego, mas ele é pai, e a relação dele com a filha é igual à relação de um pai com filha. E sabe aquele desafio, aquele medo que você teve quando você saiu da maternidade, não tinha mais uma enfermeira para ajudar em cada mexida que a criança poderia dar? Ele também teve. Que a angústia que você está tendo na quarentena para arranjar assunto para a filha o tempo todo, ele também tem. Então, assim, eu acho que essa quebra de paradigma que mexeu muito com as pessoas. Parabéns, Guilherme. Assim, acho que todo mundo que for assistir, que assistiu o vídeo, que vai assistir agora na sequência aí, vai aprender. É um prazer te ouvir falar, porque você traz a gente mais próximo para essas questões e mais próximo de verdade da reflexão do mundo possível, da vida como ela é, mas da vida como ela é possível. Então, queria te agradecer demais. Vou aproveitar e mandar um beijão para a Clara. Desculpa, Clara, o tio aqui não é tão legal quanto o comercial que você fez lá, mas vou mandar um beijo para você. Parabéns por você também ser uma grande aliada, né, com seus amiguinhos aí. E é isso, Guilherme. Fico muito contente de ter te recebido. Já vou preparando quem está nos vendo aqui. Vai entrar o comercial na sequência. Corre lá, dá um pause, corre lá pegar o lenço e volta para assistir, que é muito legal. Guilherme, parabéns. Se tiver alguma coisa mais que você queira complementar. Não, só agradecer o convite, o papo. Sim, diversidade é uma coisa que eu adoro falar, e agora falar de ser pai talvez seja a que eu mais gosto. Então a gente pode falar dos dois assuntos que eu mais gosto, então só tenho que te agradecer, viu, Cláudio? Legal, então. Claro, beijão para você, beijão, Guilherme. Segura aí que tá entrando na sequência o comercial da Vivo. Quando será o Dia dos Pais? O Dia dos Pais é domingo, 9 de agosto de 2020. Pai, tá te filmando, só pra você saber. Eu sempre quis ter filhos, então para mim foi a notícia da vida. E hoje, com esse monte de aplicativo, você já acompanha o que está acontecendo semana a semana, no desenvolvimento do feto. Mas na hora que nasce a criança, você percebe que, além da criança, nasce um pai e você se vê diferente. Eu tenho uma deficiência, para mim ainda foi um desafio extra, porque eu queria ser um pai cego, mas eu quero ser um pai. Quando ela tinha 2 anos, a criança já consegue andar, mas não tem noção que se ela
passarem por aquele degrau, ela vai desabar e machucar feio. Então, construir essa relação foi um desafio difícil, mas muito prazeroso à medida que eu ia conseguindo. Ô filha, senta aqui um pouquinho pra gente ler. A Clara, quando ela nem tinha noção do que era ter um pai com deficiência, ela chegava pertinho de mim para se expressar, né, quando ela nem falava ainda. Eu lembro quando a gente brincava de bonequinha, sempre quando a boneca dela vinha falar com a minha boneca, ela colocava a boneca bem pertinho da minha para falar. E eu achava aquilo demais, assim, era muito engraçado e muito espontâneo e muito rica aquela relação. O grande desafio foi quando ela recebeu a mensagem da sociedade, o que é ser uma pessoa cega, o que é ter um pai cego. E daí, conforme ela foi crescendo, chegava uma amiguinha lá em casa, meu pai é cego, você sabia? E era muito bacana, porque é isso que todo mundo deveria fazer. Não esconde a deficiência. Segura aqui que eu vou pegar o seu. Oxi! Ter filho dá muito trabalho. E aí, você morar sozinho e tá com a filha, só você e ela, é um desafio, porque aí você tem que prover tudo. Defendeu, carinha. Ser pai é ser cuidadoso. Você quer que eu diga uma coisa? Não, prefeito. É dar bronca, é sorrir. Você é o melhor pai do mundo. É criar a escolinha que a gente faz com ela e com as amigas dela aqui pelo WhatsApp. Pronto. E aí eu sou o professor, e a gente inventa atividades. Sei lá, com letra cursiva ainda, hein? É providenciar comida. Eu consigo, com autonomia, pedir uma entrega de restaurante. Filha, tá pronto. A inclusão que a acessibilidade pelo celular permite é talvez o maior acelerador do processo de inclusão hoje de pessoas cegas. Nós estamos aqui. Na hora que ela descobriu o emoji, pronto, é 1 milhão de emojis que chegam para mim e o leitor de tela, o voiceover, ele lê as carinhas, ele me fala se é sorrindo, cara brava, chorando, triste, alegre, ele me lê tudo. A forma com que a gente interage, para mim ela é muito mágica. Pai, a foto que eu te mandei é a foto da prainha de Taguaré. E o céu atrás tá azul com nuvens. Tem um mar, uma montanha e meu short é pink fluorescente. Um beijo! Filha, adorei as fotos, viu? Papai adora quando você escreve. Abração, até o próximo. Valeu!